Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria no Senhor que eu retorno com mais uma mensagem aqui em meu canal. Essa mensagem ela foi gravada na Rádio Sudoeste, no programa Jeová Chamar. E fica aqui os meus agradecimentos ao diácono Biratã, à sua esposa diaconisa Gleide Valéria, que me concederam mais essa oportunidade, que através das ondas dessa rádio, levar a palavra de Deus, trazer a pregação do Evangelho e estar abençoando vidas. Eu tenho certeza que essa mensagem que está baseada em Gênesis capítulo 11, falando sobre a Torre de Babel, não só edificou aos ouvintes, como também vai edificar a sua vida agora. Eu tenho certeza que essa mensagem vai refletir a nossa caminhada acerca do que estamos fazendo do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente e que essa mensagem possa falar muito ao seu coração. Deus te abençoe. Fica aqui os meus agradecimentos ao Senhor e ao programa Jeová Chamar e vamos à mensagem. Deus te abençoe. Agora a palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Paz aos amados ouvintes da Rádio Sudoeste, uma boa tarde para você. Quero fazer o meu agradecimento a Deus por aqui estar e desde já também meu agradecimento ao diácono Biratã, sua esposa diaconisa Gleide Valéria, pela oportunidade de retornar mais um sábado aqui na Rádio Sudoeste. Mandar um beijo para minha esposa, Dayana, os meus filhos, Marcela e Marcos José. E eu sei que hoje à tarde a palavra ela vai falar muito ao coração do ouvinte. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. O tema de hoje é sobre a Torre de Babel. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aleluia. Muitos cristãos são ensinados que quando as coisas vão bem, é ação de Deus. Por outro lado, quando vão mal, é ação do diabo. Dessa forma, é muito mais fácil eu colocar a culpa no diabo
do que eu rever a minha vida. Partindo desse princípio, se fosse hoje, muitos diriam que a Torre de Babel não teve êxito devido a uma ação do inimigo. E não é o que diz o texto. O que diz o texto é que o Senhor foi ver essa construção e não se agradou dela. E eu fiquei curioso. E, como eu sempre digo, eu perguntei ao Espírito Santo, por que Deus acabou com a Torre de Babel? Veja o versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Após o dilúvio, a terra começou a ser povoada de novo. E é notório que a linguagem é a mesma. Isso era um problema para Deus? Não. Isso não era um problema para Deus. Mas isso era um problema para os homens. Porque o problema não estava na linguagem única, e sim no propósito dela. Veja o versículo 6. Versículo 6 diz: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus, ele não tem problema com a unidade. Pelo contrário, ele é a favor da unidade. Ele vai nos revelar isso em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Porque Deus acabou com a Torre de Babel. A primeira coisa, quando a unidade se perde, os seus propósitos passam a desagradar a Deus. Apesar de haver unidade, os propósitos dessa unidade estavam contrariando Deus. Existem construções que honram a Deus. Infelizmente, existem outras que não. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Aqui no versículo 3 tem um dado histórico. Qual é esse dado histórico? Na planície da Babilônia não havia pedras para a construção. As pedras que lá existiam eram pedras calcárias, ou seja, não servia para construir. Então, por haver a ausência das pedras boas para construir, diz o texto que houve a necessidade de fazer com tijolos. Preste atenção no que você ouvir. Velho Testamento, ele fala que o Senhor Deus, ele é a nossa rocha. Deuteronômio 32, 24. Minha rocha, Salmo 144, 1 e o Salmo 19, 14. Rocha eterna, Isaías 26, 4. Rocha de Israel, Isaías 30, 29. Rocha da minha salvação, Salmos 89, 26. Rocha da minha habitação, Salmo 71, versículo 3. Rocha do meu refúgio, Salmos 94, 22 e muitas outras referências. Novo Testamento, o Senhor Jesus é comparado à pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio a ser a pedra angular de esquina. Salmo 118, 22, Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, 1 Pedro 2, 7. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, que ele é a pedra sobre a qual sua igreja seria edificada. Aleluia. Uma pedra de fundação inabalável, como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, fala sobre a construção que é edificada sobre a rocha. Pastor, porque o senhor está enfatizando que Cristo é comparado à pedra? Cuidado com construções onde você não acha pedra e, em vez disso, improvisa com tijolos. Não havia pedra naquele lugar, mas necessitava construir. Se não tinha pedra, improvisaram com tijolos. Muitas pessoas construindo coisas para Deus com tijolos, e Deus gostaria que fosse
construída com pedras, que é com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quem constrói com pedra é na presença dele, é sob a ordem dele, é baseado na palavra dele, é com autorização dele, é com santidade, é com humildade, é com verdade, é sem vaidade, é com amizade, é sem falsidade, é com humilhação, é com gratidão, sem divisão, é com união e sem aglomeração. Diz o versículo 3: e os tijolos serviram-lhe de pedras. Segunda coisa, anote aí, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Substituíram a presença de Deus por outras coisas. E todas as vezes, quando nós substituímos Deus por outras coisas, a construção não irá bem. Veja o versículo 4. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E o que é mais importante, fazer ou ser? Veja o que eles dizem: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E a pergunta nessa tarde é: o que é mais importante, fazer ou ser? Veja que em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 41, relaciona, nos ensina quando Jesus foi ter com Maria e Marta. No versículo 39, você vai ler que Maria aquietava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Porém, no versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ninguém se aproxima de Jesus fazendo. Nos aproximamos dele quando nos assentamos aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Muitos estão fazendo, porém muito longe dos ensinamentos do Senhor Jesus. E aqui está a terceira coisa, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Deus não está preocupado com o tamanho da sua cidade ou do tamanho da sua torre. Deus está preocupado com o tamanho do seu caráter. Importante, fazer ou ser? Ser é mais importante do que fazer. Glória a Deus. Versículo 4. E nos tornemos célebre o nosso nome. Talvez você já tenha visto uma placa de construção pública. Eu não vou ler agora o artigo 16 da Lei Federal número 5.194, do ano de 1966, por causa do tempo que avança. Mas a placa de construção pública, ali vem diversas informações a respeito daquela obra. E a pergunta que eu quero fazer, ouvinte da Rádio Sudoeste, nessa tarde: na placa de tua obra, qual o nome que está sendo exposto? O de Deus ou o teu? Na placa de construção da nossa obra, será que nós estamos querendo fazer com o nosso nome se torne célebre, quando na verdade deveria ser o nome de Cristo? E aqui vai a quarta coisa: eles não estavam preocupados em celebrar o nome de Deus, em sim o nome deles. Versículo 4 ainda diz mais: para que não sejamos espalhados por toda a terra. E você vai ver que Gênesis capítulo 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem de Deus era para povoar a terra e não para criar grupos fechados. Não era criar cidade, torre que dão estabilidade e segurança. Para qual reino você tem trabalhado? Para o reino de Deus ou para o seu reino? Quarta coisa, porque Deus acabou com a Torre de Babel, porque Deus mandou multiplicar e não dividir. A oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, versículo 11 é: o pão nosso de cada dia, não é o meu pão de cada dia. E no versículo 5 diz: desceu o Senhor. É uma tentativa de expressar os atos de Deus numa linguagem humana, para que eu e você possamos compreender que Deus foi ver aquela construção. Porém, quando o texto diz ver a cidade, essa palavra ver em hebraico significa aprovar. Estamos vivendo uma época em que Deus está visitando cada obra edificada. E aqui vai a sexta coisa: porque Deus acabou com a Torre de Babel, porque Deus reprova construções edificadas sob os critérios humanos. E para finalizar a mensagem, a palavra Babel em hebraico significa confusão, confuso,
Porém, a mesma palavra para os babilônicos significa portão de Deus. Tem lugares que são tidos como porta de Deus, mas para o Senhor é confusão. Que Deus tenha misericórdia daqueles que levam o Evangelho de qualquer maneira. Fique com essa palavra nessa tarde, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluia.